Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para começar a nossa primeira live de lançamento dessa poderosa imersão que é o PEV, o Sem Medo de Vender, sobre planejamento estratégico de vendas. E o que é mais importante do que vendas para uma pessoa, que uma empresa? Afinal de contas, a gente se vende o tempo inteiro, a gente vende a nossa imagem, a gente vende nossas ideias, a gente vende os nossos ideais, aquilo que a gente acredita, até nossas crenças, hábitos, costumes, a nossa fala, a nossa comunicação é o que, se não vendas? Bom, gente, olha, vocês vão ver assim que eu tô cegueta, então vou ter que colocar o óculos, sair um pouquinho, ó, porque vai ficar aquele ring light aparecendo aqui de fundo, mas não tem problema, a gente vai intercalando, tá? Porque senão eu não consigo ver quem está entrando, tá, aí na live de hoje. Mas vamos lá. Pessoal, eu vou procurar ser o mais pontual possível, né? Já que deu um delayzinho na entrada aqui no Instagram da live, mas de qualquer maneira tem muita gente que acaba entrando um pouquinho atrasado e a gente, volta e meia, a gente faz um review de tudo aquilo que foi falado. Mas quem está chegando, eu queria dizer que essa live é a live de pré-venda da imersão sobre o curso, sobre o conhecimento, sobre todo o conteúdo que será apresentado na imersão Sem Medo de Vender. Sim, o nome é esse, Sem Medo de Vender. Se você trabalha com vendas ou se você não tem uma autoconfiança muito forte e precisa, às vezes coça a cabeça, pensa no que vai fazer da vida, que decisão tomar, tem muito medo, muita ansiedade, não sabe como se planejar ou como buscar as melhores linhas de comunicação, principalmente comunicação estratégica, para ofertar as suas ideias, aquilo que você acredita, até mesmo buscar uma condição melhor na sua empresa, junto aos seus clientes, um novo emprego, até mesmo no seu relacionamento, tendo que vender uma nova imagem, um novo desejo, uma nova vontade de crescimento e de buscas, tudo isso tem a ver com o Sem Medo de Vender. O Sem Medo de Vender é uma imersão sobre planejamento estratégico de vendas, mas que pode ser utilizada em todos os sentidos da sua vida, na sua base profissional, pessoal e familiar. Como eu disse, nós nos vendemos o tempo inteiro, vendemos de uma forma constante. E nós somos influenciados pelo maior de todos os sentimentos que existe aqui dentro do quarto principal do nosso corpo, que é nossa mente. E o maior de todos os sentimentos é o medo. O ser humano, ele é movido pelo medo. E o medo, ele nasce de onde? Do despreparo ou do desconhecido. Quando você não sabe o que vai enfrentar, o erro não está no seu plano de ação. O erro está no teu planejamento, na busca de informações precisas e corretas que vão te trazer os melhores resultados para começar a estudar e desenvolver o que há de melhor dentro de um planejamento estratégico. Porque não existe planejamento estratégico sem verdade. Sim, sem conhecimento, sim, sem informação. Se a informação é falsa, ou não é precisa, ou não vamos dizer assim, não é uma informação muito relevante que você acaba não sabendo como filtrá-la, como será que sairia o teu planejamento? Pense da seguinte maneira: você é um consultor de vendas e você precisa melhorar o teu posicionamento, bater metas, ampliar o teu potencial de entrega de resultados. Aí você não sabe onde buscar a informação, não tem coragem de pedir algumas informações para o seu gestor, até mesmo se você é gestor, para a sua equipe. Esse é um dos grandes problemas que alguns gestores têm. Às vezes o gestor, ele não sabe informação de mercado, ele está frente a um menino, uma menina nova que está chegando e às vezes tem informações relevantes e o gestor, nós ficamos às vezes intimidados em fazer perguntas que denotem um desconhecimento ou talvez um despreparo da nossa parte. E esse é um erro. A comunicação e as trocas de informações hoje têm que ser constantes e a gente não pode ter medo de parecer despreparado frente às nossas equipes ou
as nossas equipes frente aos seus gestores. Por quê? Pensa da seguinte maneira, como eu estava falando, você precisa bater meta, atingir resultados melhores daqueles que você está atingindo e buscando. Aí você esconde uma pergunta porque você está intimidado. Você pensa que teu gestor vai achar você desqualificado ou incompetente ou despreparado. Ou se você é um gestor, acredita que tua equipe não vai entender por que você não sabe aquela informação. E tudo fica no ar. Isso gera dúvida. E a dúvida gera medo. O desconhecimento gera medo. Enfim, o desconhecido gera medo. O medo vem do desconhecido e do despreparo. Se você não busca informações relevantes, não sabe filtrá-las, não entende quem é você, não sabe se situar frente às novas realidades de mercado, principalmente não sabe o que a empresa deseja e espera de você, e esse é um dos maiores erros que eu encontro nas empresas onde a gente tem programas de consultoria, treinamentos, junto com nossos parceiros, junto ao Instituto Agrogestora, XBL. São mais de 600 empresas nos últimos 10, 12 anos que a gente fez trabalhos assim, de forma muito aprofundada no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Uruguai, enfim, no Equador. Fora outros locais como Estados Unidos, México, Angola, África do Sul, Portugal, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Espanha. Ou seja, nós temos clientes no mundo inteiro e praticamente todos eles nos agradecem falando, caramba, a gente não percebia isso daqui. É muito importante você saber como buscar informações e às vezes a informação está muito próxima de você. Às vezes a empresa ela não deixa claro o que ela espera de você. E se ela não deixa claro o que ela espera de você, como que você pode buscar o resultado que ela deseja? Se você não sabe o que ela espera de você, como que você pode criar uma estratégia alinhada com o que ela quer e com o que os clientes realmente precisam? Afinal de contas, por que uma empresa ela existe? A empresa ela existe pelo único objetivo que é oferecer soluções e estratégias de mercado que tragam lucratividade para ela, para suas equipes e, enfim, o teu propósito maior, que é se perpetuar no mercado e crescer. Agora, se uma empresa ela não sabe oferecer o que há de melhor para suas equipes, que é informações relevantes e precisas e verdadeiras, ela não conseguirá contribuir para o desenvolvimento de um planejamento estratégico, quanto mais um plano de ação muito focado, muito preciso e muito eficaz. Agora, quem trabalha na área de vendas, se não sabe como buscar essas informações, vai navegar em um oceano de desconhecimento. E como eu disse, o desconhecido gera medo. O medo é o maior de todos os sentimentos. E ele nasce do despreparo e do desconhecido. Se você não sabe e não conhece o teu mercado, o que a empresa espera, o que teus clientes realmente necessitam, quem está atendendo, quais são as estratégias mais eficazes, esse oceano começa a se tornar muito profundo, muito escuro, e quanto mais negro esse oceano, maiores as suas dificuldades para navegá-lo. E com o passar do tempo, não tendo as informações relevantes, você começa a se sentir despreparado. E como eu disse, o despreparo também gera medo. E ao ter aquele sentimento de não conhecer e não estar preparado para o que você tem que fazer ou vai enfrentar, o teu medo cresce. E medo gera o quê? Gera estresse. Mas entre o medo e o estresse tem algo chamado ansiedade. Mais de 90% dos profissionais da área de vendas sofrem com algum tipo de ansiedade, ou moderada ou grave, tendo problemas de saúde, de relacionamento e principalmente de interpretação daquilo que acontece. Preste atenção nisso, mais de 90%. Isso assim, eu estou chutando baixo. Eu poderia citar quase 97%. Depois eu vou falar dados da pesquisa, mas é muito importante vocês saberem que a ansiedade nada mais é do que um sintoma do medo. Então o medo,
Ele gera ansiedade, que gera estresse, que gera mais ansiedade, que vai gerando mais medo e, consequentemente, te distanciando dos teus resultados. Isso não apenas na área de vendas, mas também na sua vida como profissional, como ser humano, enfim. É muito importante que você, como gestor ou como profissional que ainda não atingiu o cargo de gestão, saiba interpretar os seus sentimentos de medo. Afinal, você tem medo de quê? Somente interpretando o medo que você sente, se é por não estar preparado ou por não conhecer o que vai enfrentar, somente assim você começa a criar uma base e uma cama para o teu planejamento estratégico. Sem se conhecer, sem interpretar aquilo que você busca, você não conseguirá dar início a um planejamento eficaz. Tá ok? Então a nossa imersão é a mais completa hoje em todo o mundo sobre planejamento estratégico de vendas. Por que a mais completa em todo o mundo? Foram mais de 7 anos de pesquisa junto ao mercado, envolvendo gestores, empresários, colaboradores, clientes, consumidores dos mais diferentes meios agronegócio, tecnologia, indústria automobilística, vendedores, consultores de vendas, venda de varejo, atacado e principalmente vendas consultivas, aquela que você é o médico para gerar soluções para o seu cliente. Quando uma pessoa vai comprar um carro, por exemplo, ela está querendo comprar um carro? Não, ela está querendo uma solução para algo. Um exemplo? Se a pessoa está endividada e ela vende o carro dela para fazer dinheiro e financia um carro zero para pagar a perder de vista, ela está buscando o quê? Uma solução financeira. Agora, tem clientes que entram lá porque eles querem agradar a esposa, ou o marido, ou os filhos. Tem clientes que entram numa concessionária e eles querem o quê? Satisfazer o próprio ego, porque um irmão, um primo, alguém comprou um carro melhor e ele precisa daquilo. Tem gente que é pela própria vaidade, tem gente que não. Entra numa concessionária para comprar um carro para se dar de presente pelo mérito de alguma conquista. Então é muito importante entendermos o que os clientes querem. Tem um artigo meu que fez um sucesso muito grande recentemente, chamado Afinal, o que os clientes querem? Baseado nos estudos de neuromarketing. Foi o tema que eu trouxe para o Brasil lá no começo dos anos 2000. E esse artigo gerou uma palestra chamada Afinal, o que os clientes querem? Onde a gente fala de onde nasce o desejo de compra ou rejeição dos clientes. Num planejamento estratégico, você tem que buscar essas informações de uma forma mais precisa. Então a nossa imersão, ela é mais completa hoje, é a mais completa porque ela traz como você deve estudar a sua base emocional, mental, o teu preparo, aquilo que você sabe, aquilo que você pensa que sabe, os teus pontos fortes, os teus pontos realmente fortes, porque tem gente que chega para mim, eu pergunto assim, fulano, qual é o teu ponto forte? E a pessoa fala um ponto forte e com alguns direcionamentos a pessoa fala, nossa, eu achava que ele era forte, mas se comparado aos meus concorrentes ou que o mercado demanda, ele não é muito forte. E eu utilizava algo que eu pensava ter uma potência e uma força sem ser. Olha só, você começa a errar a partir da tua própria percepção. E eu conheço pessoas que deixam de fazer as coisas porque acreditam que tem um ponto fraco terrível, quando na verdade não tem. Às vezes o teu ponto fraco não é verdadeiramente fraco. É um ponto que ele realmente precisa de melhorias, mas ele não é totalmente fraco. Às vezes, ao vender um ponto forte, sem ele ser verdadeiramente forte, ele se torna o teu ponto fraco. E às vezes, um ponto que você acha ser fraco, porque afeta a tua autoestima, a tua autoconfiança, quando na verdade, se você começar a interpretá-lo de uma forma melhor, você verá que ele é apenas um ponto de melhoria, com alguns ajustes, algumas situações, alguns aconselhamentos, uma boa mentoria, um bom livro, ou simplesmente parar para estudar, você vai ver que aquele ponto fraco era um ponto de melhoria que pode se tornar pontos fortes. Eu lembro assim de vários profissionais que chegavam para mim em coffee breaks de eventos,
Muitos de vocês que possivelmente estão entrando aí vão se identificar com isso. Quem foi meu cliente, meu aluno, sabe que chegava para mim e falava: Alex, estou querendo desistir da minha profissão. No agronegócio isso acontece de uma forma muito forte e repetitiva. Por quê? O agronegócio ele lida com milhões, para não dizer bilhões. Mas, por exemplo, enquanto um vendedor de uma loja de camisetas e calça tem uma meta que para ele é alta, no agronegócio, uma venda perdida pode ser uma venda de 2, 3, 4 milhões. Então imagina a tensão e o estresse que é. Muitas vezes, com a mudança de tecnologia, o advento das novas tecnologias, os números, a crescente da convergência estratégica, onde vários competidores com grande e enorme potencial, multinacionais bombardeando o mercado, cooperativas poderosíssimas, o consultor de vendas ele fica desesperado e às vezes ele fala: isso não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir. E num bate-papo eu faço 1, 2, 3 perguntinhas e a pessoa ela muda a rota da vida dela. Vários, eu vou citar alguns nomes fictícios aqui para não falar de quem são, mas por exemplo o Leonardo, uma vez um amigo meu do Paraná, ele me ligou e falou: Alex, eu queria convidá-lo para a convenção de 10 anos da empresa. Eu falei assim: nossa, ô Léo, como é que você tá? Ele falou: tô muito bem, tô numa empresa, hoje eu sou diretor de marketing e de ações de mercado. Eu falei: poxa, que legal. Ele falou: mas eu queria que você fosse palestrante porque há pouco mais de 10 anos eu estava pensando em desistir e você me deu uma mentoria rápida num coffee break e aquilo mudou totalmente a minha percepção de mercado. Eu realinhei toda a minha rota, mudei as estratégias e hoje eu estou muito bem e eu consigo transmitir isso para minha equipe. Vocês têm noção, pessoal, de quantos Leonardos, Paulos, Márcias, Cláudias eu tive nessa minha jornada de vida nos últimos 20 anos, só de agronegócio e de indústria automobilística e de atacadistas? Vocês têm noção? O mercado de planos de saúde odontológico, que são vendas consultivas, é muito forte a pressão e o estresse. E o medo de uma prospecção, de uma visita, de uma abordagem. E às vezes é um medo tão simples. Então essa nossa imersão, ela trabalha 7 estágios fantásticos. Fantásticos. Faço questão de passar para vocês um pouquinho de cada um desses módulos, tá? É muito importante que vocês saibam. Olha só, coloquei aqui. O módulo 1, ele se chama Você se conhece bem? Você vai entender como identificar seus pontos fortes, fracos, pontos de melhoria, o enneagrama das vendas, os testes e análise de perfis de personalidade, tá? Ou seja, eu até fui redundante aqui, de perfis e personalidades. Porque personalidade é uma coisa, perfil é outra. Não sei se vocês sabem, mas personalidade não muda. Eu, por exemplo, Alex, quem me conhece, sabe que eu sou divertido, bem-humorado, mas eu sou bravo. Quem participou já das minhas aulas e das mentorias sabe que eu sou bravo. Não nervoso, bravo. O nervoso é aquele que vive a combustão, explodindo. O bravo não. Quando você pisa no calo, ele fica bravo. Quando tem que falar, ele é super sincero. Eu sou super sincero. Se for para pedir um conselho para mim, não peça se você não quiser ouvir a verdade. Então, é assim, eu fui muito mais bravo, muito mais. Mas com o passar do tempo, hoje eu aqui com 50 e poucos anos já, 55 anos, a gente aprende a respirar. Afinal de contas, Deus deu 2 olhos para observarmos melhor, 2 orelhas para ouvir, 2 narinas para respirarmos antes de falar. Então é isso. Mas é o seguinte, dependendo como for a pressão, eu vou pegar no pé e às vezes pesado. Por quê? Porque essa é minha personalidade, ela não muda. Durante a sua vida, você aprende a controlar a influência da sua personalidade. E qual a diferença de uma personalidade e de um perfil? O perfil é aquilo que você vende, é aquilo que as pessoas veem. A personalidade está ligada ao teu inconsciente, à tua evolução, à tua influência familiar, cultural, enfim,
tudo aquilo que está nos seus genes, na genética. O teu perfil está muito ligado à tua memética, ou seja, as influências e aquilo que você precisa fazer para sobreviver social e profissionalmente, até familiarmente. Enfim, a tua personalidade está ligada ao teu inconsciente. O teu perfil está ligado ao que as pessoas veem e o que você deseja que elas veem. Tem certeza que elas sabem disso, que é o teu consciente. Mas tudo aquilo que faz com que você reaja para crescer ou melhorar um posicionamento ou evitar uma perda está no teu subconsciente. Quando um gatilho é acionado e o teu estado animal não aflora e você tem controle sobre tuas reações, esse é o teu perfil. O teu perfil é aquilo, por isso que a gente não fala qual é a personalidade profissional do Alex. Não, é qual é o perfil profissional do Alex. Qual é o perfil profissional da Paula? Qual é o perfil profissional do André? Enfim, o perfil, porque o perfil ele vai mudando durante a vida. A personalidade não, ela está lá dentro. Às vezes o teu perfil, ele evita que a força negativa, às vezes, da sua personalidade, ela tome conta. Então olha só, cada coisa interessante. Se você não entender isso daí, como que você começa a construir um planejamento de vida, de vendas, enfim, você não vai saber. E nesse módulo 1, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como identificar e entender seus medos, a partir das reações que são suas ansiedades, que afetam tua autoconfiança, tua autoestima e principalmente a forma como você toma decisões, tá? Mentalidade gera seu comportamento gera suas decisões, que geram seus resultados, que vai gerar a sua mentalidade. Aqui está numa constante crescente. Então, é muito importante você entender sobre os seus medos, para poder ou diminuí-los, ou minimizá-los, ou evitá-los totalmente, tá? Até eliminá-los da sua vida. Não totalmente, né, no quesito todos os seus medos, mas principalmente aqueles que atrapalham, servem como um calço que impedem que você avance. Lembre-se que um calço desse tamanhinho é capaz de evitar que um caminhão ele se movimente. Um avião, quando você vê um avião, ele está calçado por um tijolinho desse tamanho. Se você não tirar aquele calço, ele não sai do lugar. Às vezes você não está crescendo porque pequenos calços estão evitando que você tome melhores decisões. Tá ok? Enfim, é isso daí. O Alex, The King, tá ali falando, my name is Alex Bourne. Possivelmente você sabe da minha brincadeira, né? Que tem o Bond, James Bond, e tem o Bourne, o Alex Bourne. Obrigado pela brincadeira. É isso daí. Bom, gente, ainda no módulo 1, a gente vai ter teste seu nível de competitividade para verificar quão competitivo você é e ensinaremos como você pode se tornar mais competitivo frente ao mercado. E acredite, a partir de 2028, se você não for competitivo, você pode estar fora do mercado. O mercado tem que se preparar, os profissionais têm que se preparar para o ano de 2028, que começa uma nova fase de competitividade. Nós iremos competir com pessoas que serão exímios conhecedores de textos que a gente nem imagina, de copy, storytellings, enfim, de uma comunicação que o mercado vai começar a exigir de você e que você nem sabe que ela existiu ainda. Só para vocês terem uma ideia, em 2030, no ranking das 500 maiores empresas, as mais ricas do mundo, 150 hoje ainda não são conhecidas. Imagina quantos profissionais você não conhece e que surgirão e se tornarão ícones e às vezes você vai ser subjugado. Olha, eu posso contar o meu exemplo. Eu sou conhecido como o pai do neuromarketing no Brasil. Eu lembro que a Folha de São Paulo e outros jornais, algumas revistas, cunharam esse nome por eu ter trazido o tema neuromarketing, que é o estudo da mente do consumidor quando ele toma a decisão por consumir ou não um produto, um serviço ou alguém. Quando eu escrevi o primeiro livro sobre o tema,
Eu lembro que até 2010 eu era praticamente o único palestrante e profissional a falar sobre isso com real autoridade. Eu lembro que eu começava os eventos e eu falava: vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Por falta de opção. Eu pude contribuir com eventos pela estratégia de comunicação de eventos como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, multinacionais e todos os níveis de vários segmentos. Entretanto, eu era rato de laboratório, pesquisador e consultor mesmo, daquele de ficar dentro de empresas. O meu Facebook tinha um alcance muito forte e eu não ligava para isso, porque naquela época a gente não vivia pelas redes sociais. Quando eu voltei ao mercado, tinha tantos profissionais falando de neuromarketing, alguns falando muito bem. E eu cheguei a perder eventos para profissionais que não tinham 5% ou 1% do meu conhecimento, mas se vendiam muito bem nas redes sociais. E para o mercado, interessa o quê? Quem se vende bem dentro de uma estratégia. Eu tive que me reinventar. Eu pergunto, quantos de vocês que estão assistindo a live agora precisam se reinventar dentro do segmento de atuação, dentro da própria empresa, como gestores, como profissionais? Olha só, posso fazer até uma analogia. Quantos de vocês precisam reinventar os seus relacionamentos, suas amizades e até a forma como vocês estudam e se olham no espelho? Afinal de contas, tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de algo chamado vida. Não existe vida familiar, vida pessoal, vida profissional. Existe uma única vida com essas três bases. Se você não se reinventar, você não cresce. Enfim, esse é o nosso primeiro módulo, que ao final termina com um checklist de como fazer um planejamento pessoal e melhorar as tuas percepções mercadológicas. Fechou? Quando entramos no nosso segundo módulo, começamos a falar sobre qual é sua estrutura, como identificar e usar os seus recursos para dar início ao seu processo de crescimento. A maior parte das pessoas ficam esperando uma melhor condição de vida para crescer, para buscar resultados. E nunca startam nada, nunca têm uma iniciativa muito forte. Ou até uma iniciativa com atitude para começar uma ideia ou uma mudança. Ficam sempre esperando que algo aconteça. Olha, o melhor momento é o agora, a melhor condição é essa que você tem e a melhor estrutura é a sua. Se você começar com a estrutura que você tem e melhorar 1% ela, acreditando 100% nesse 1%, ela vai melhorar 100% e você vai ter 100% de resultados melhores. A melhor estrutura é a sua. Não espere por uma melhor estrutura. Eu vejo muitos erros de consultores de vendas que ficam esperando uma melhor estrutura ou planejam as suas vendas ou todas as suas estratégias são baseadas no que ainda está por vir. Esse já é o maior furo. Então é muito importante que vocês saibam planejar com base na realidade, na verdade, naquilo que você tem. Quando você identifica que a sua condição é a melhor que existe para você, você começa a crescer. Tá ok? Então o nosso módulo 2 fala exatamente sobre isso. Qual é a sua estrutura? E a gente ajuda nesse módulo a identificar e usar recursos para dar início a um processo de crescimento, organizar suas ações de vendas e visitas, administrar melhor o seu tempo e energia. Afinal de contas, não existe nada tão importante na vida quanto tempo e energia. Deus falou, você vai ter tempo e energia. Saiba utilizar para que tudo tenha importância. Se você não souber usar o teu tempo e a tua energia, tudo perde relevância e importância na sua vida. Então tem que saber como administrar melhor seu tempo e energia. Um grande detalhe é, existe uma diferença como personalidade e perfil. Personalidade é uma coisa, perfil é outra. A mesma coisa é administrar o tempo e fazer a gestão do tempo. Administrar o tempo é administrar o que você tem em mãos, as condições, os recursos, a tecnologia, o uso do celular, por exemplo, da sua agenda. Isso é administrar as ferramentas que você tem. A gestão é a gestão do tempo, é a gestão da pessoa ou das pessoas que estão ao seu redor. Saber dizer não, saber impor limites, saber dar valor a cada período de tempo.
Usar o conceito de prioridade não tem S, ou seja, prioridade não tem plural. Você pode ter várias prioridades na sua vida, mas quando você determina um tempo e uma energia para executar algo, aquilo é tua prioridade. Eu, por exemplo, eu tenho o meu filho mais velho, chama Vinícius. Eu vou falar com ele, naquele momento que eu estou falando com ele, ele é minha prioridade. Quando eu estou falando com meu filho Kaique, ele é minha prioridade. Enfim, quando eu estou falando com minha menina, com alguém, essa pessoa é minha prioridade. Nesse momento, vocês que estão aqui na live são minha prioridade. Nada é mais importante do que isso. Então, todo o meu tempo e energia, no período que eu determinei, tornam isso uma prioridade. Por isso que prioridade não tem S. Um conceito que eu acabei criando junto com a equipe lá nos idos de 2002. Já se vai tempo e muitas pessoas têm utilizado. Então, no módulo 2, falaremos sobre isso. Como administrar melhor também suas visitas, evitar os erros mais comuns, diferenciar planejamento, estratégia e plano de ação, identificar suas melhores e piores parcerias e aprender a dizer não para elas. Saiba que é muito importante sabermos o que fazemos, como fazemos. Olha só isso, o tempo que levamos para fazer e com quem fazemos. Às vezes, o com quem atrapalha todo o resto. É muito importante você saber se as parcerias que estão ao seu redor, a partir da sua família, dos seus amigos ou da tua empresa, irá te proporcionar melhorias e grandes resultados. Eu digo que é o seguinte, a gente nasceu para ser uau, não para ser igual. De gente igual o mundo está cheio, então a gente tem que ser uau. Simples assim. Eu sou uau, não quero ser igual. Então esse curso, ele é uau. É o melhor curso do mundo, o mais completo do mundo, sobre planejamento estratégico de vendas. E hoje é a pré-venda. Não tem segredo, não tem aquela coisa de, olha, vou dar aula de graça. Não vou dar aula de graça, tenho quase 30 anos de mercado, eventos realizados mais em 23 países. Quem dá aula de graça é mentira. Vocês sabem que no final vai ser vendido algo. Aqui não, eu já estou falando. Nós estamos fazendo uma pré-venda. Ela nem começou, ela vai começar. Nós teremos essa live hoje, uma outra no sábado e uma outra no dia 24. A vantagem é que quem está aqui hoje vai ter um diferencial gigantesco que eu posso adiantar agora para vocês. Eu estou falando do módulo 2, hein? São 7 módulos, mas eu posso adiantar. Quem está aqui hoje vai ter um bônus de desconto de 70% frente ao valor real, que não é mentiroso. Então é assim, quem conseguiu, quem não conseguiu não tem uma segunda chance. Outro ponto, você ganha mentorias que não estavam no pacote, você ganha o livro físico, você ganha bônus de aula. Enfim, tem tanta coisa, você ganha o guia prático, o infográfico, todas as aulas. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas mais ainda, você ganha um teste de personalidade que é exclusivo e a gente aplica somente em grandes empresas. Um teste do teu perfil de liderança, porque todos somos líderes. A gente só não descobriu qual é o nosso perfil para podermos liderar equipes e autoliderarmos. Tá? A liderança começa com nós mesmos. Agora imagine se você souber isso. A maior parte dos CEOs e diretores de empresas que eu fui mentor falam, aquele teste mudou minha vida. E hoje você vai poder ganhar esse teste de presente participando dessa live e da pré-venda, tá ok? Então não tem enganação, aula de graça, não. É exatamente um anúncio do que é essa imersão. Então, como eu disse, serão 7 módulos. Módulo 1, sobre você se identificar para poder ter uma base para criar um planejamento. O módulo 2, para você saber identificar sua estrutura. O módulo 3, para você saber como coletar informações para criar um PEV, né? um planejamento estratégico de vendas de sucesso, que é o início do processo, onde você vai aprender a fazer perguntas investigativas e abordagens efetivas, estudar sobre o teu portfólio, como fazer uma amplitude melhor de ações dentro do teu portfólio, como estudar a empresa de uma forma a ler nas entrelinhas o que ela precisa, porque muitas vezes a empresa ela não sabe pedir para você e nem demonstrar as suas reais necessidades.
Várias empresas passam metas para suas equipes e deixam as equipes morrendo de medo. Por quê? São metas que a equipe não sabe. Será que eles estão pressionando porque eles querem crescer no mercado ou será que eles estão desesperados e se não atingir essa meta a empresa vai decrescer? Olha só isso. Quando a empresa não é clara na transmissão da meta, ela gera um medo maior ainda. E você sabia que nós temos mais de 27 tipos de medos presentes em um profissional? É a tiquifobia, que é o medo de ser julgado, comparado, avaliado. Tem um medo muito claro, que é o medo de ser julgado pela própria família como incompetente, mas não é aquele medo da competência profissional. É o medo de entrar em casa e não ser visto como coitadinho, que a esposa ou o marido tenha pena de você, porque dói, pena é um sentimento horrível para quem olha no olhar do outro e vê que aquela pessoa está te olhando com dó. Esse é um dos piores medos e que está muito presente nos profissionais, de não entregar resultado, de não saber o que dizer. São mais de 27 medos que você vai poder identificar nesse módulo 3. Enfim, tem muito mais coisas aqui, se eu ficar falando, eu vou ficar aqui até amanhã. O módulo 4, falaremos sobre comunicação estratégica e as armas da persuasão. Como utilizar o neuromarketing, a neurovendas, a PNL, a programação neurolinguística, a leitura corporal, o corpo mente, o corpo fala. Como saber o direcionamento do olhar, mas não é aquela baboseira de olhou para a direita, tá mentindo, olhou para a esquerda, tá falando a verdade. Isso não existe. Isso é blá blá blá. Vou dar um exemplo para vocês. Para que você consiga ler uma pessoa, você precisa estimulá-la. E na passagem do olhar, você tem fração de segundo para lê-la. Ao travar o olhar numa pessoa, automaticamente você já não consegue ler, porque ela travou também a emoção dela. E aí começa a ter um perfil de leitura distorcido. Entretanto, ao fazer perguntas corretas, a pessoa, ao olhar para baixo, para a direita, ou para a esquerda, ou para o meio e para cima, ela vai denotar. Vou dar uma dica para vocês. Quando você chega para um cliente, fala para ele assim, ó, presta atenção, ó, chave, hein, um segredinho aqui. Você chega para o cliente e fala assim, vamos fechar? O que está precisando para a gente fechar? E o cliente faz assim para a direita. Eu vou ver melhor e te falo. Se ele olhou para baixo, para a direita e para você, não deixa ele sair, porque a venda está feita. Ele só está um pouquinho inseguro, mas ele adorou a tua proposta. Se ele olhou para a direita, para baixo, para o meio e para você, algo do tipo, eu vou pensar direitinho, ou seja, viu? Para a direita, para o lado, olhou para o meio e para você, ele está dizendo assim, eu adorei tua proposta, mas eu ainda vou brigar um pouquinho no preço por um descontinho ou comparar com alguma coisa que eu tenho próxima. Mas você é a minha melhor pedida. Não deixa ele sair daí. Agora, se o cliente fez assim, ó, quando você falou, vamos fechar, o que está faltando? Ele olhar para a esquerda assim, ó. E olhar para você, esquece, aborta, começa do zero, com certeza, ele não foi com a tua cara, ou ele não vai com a tua cara, ou ele não gosta da tua empresa, não gostou da tua proposta, e emocionalmente ele está desconectado, e ele está dizendo que ele vai fazer de tudo para não fechar com você, e até mesmo levar a tua oferta para um concorrente. O máximo que pode acontecer é ele olhar assim, para a esquerda, olhar para o meio e olhar para você, e ele fala, eu te ligo, ele está querendo dizer assim, ó, eu não quero comprar de você, eu não vou comprar de você, mas a proposta tá boa. Mas eu vou fazer de tudo para não, comprar de você. Entenderam? Isso é leitura, mas é muito rápida. Ninguém faz assim, ó, como um robô. Não, ninguém faz isso não. As pessoas fazem isso em fração de segundo e você tem que aprender a ler. E eu vou trazer isso para vocês, sobre os gatilhos mentais, os arquétipos, as armas da persuasão e por aí vai. No módulo 5, a gente começa a criar um plano de ação para gerar valor. Todo mundo fala, porque vendedor apela para venda de preço.
Sim, é óbvio, sem estratégia você volta na base de segurança, que é o preço, a negociação de preço. Por quê? Porque todo vendedor sabe que o comprador do outro lado, quando ele vê que você joga no time dele, você se torna amigo. E aí as carências assumem a sua posição. Carência é falta. Quando você tem alguma falta, principalmente falta de planejamento e estratégia, você cai na venda de preço. Aí as empresas falam, você tem que vender valor agregado. Gente, presta atenção, produto tem preço. Serviço e aquilo que você oferece como assistência, suporte, garantias, atendimento, isso tem valor. Produto, preço, serviço, atendimento, assistência, suporte, valor. Tecnologia agregada ao produto, valor. Então, valor agregado é tudo que você agrega a um produto. A grande moeda do mercado hoje se chama valor percebido, porque você pode ter um grande produto com muito valor agregado, entretanto, o teu cliente não vê valor para ele. Quem tem que ver o valor percebido é o consultor de venda, o vendedor, a empresa, o marketing, que tem que criar uma estratégia para que o cliente perceba valor naquilo e, consequentemente, queira comprar aquele produto. Não porque é uma estratégia de vendas, mas porque valor percebido comigo é melhor. É como eu vou falar para vocês agora. Esse produto, essa imersão, ela transforma a vida de qualquer profissional de vendas e qualquer profissional em qualquer sentido, gestores, etc. E eu tenho certeza que com ela é muito melhor do que com qualquer outra. Só para vocês terem uma ideia também, a minha equipe, quando eu falei do que eu ia ofertar, eles falaram, Alex, isso dá 2, 3 cursos. Eu falo, não, mas eu não vou fazer 2, 3 vendas. Eu quero entregar o melhor. E por isso que nós estamos aqui conversando. Enfim, o módulo 6 é o módulo 5 é o de gerando valor. Ou seja, é tudo aquilo que você vai ter para construir a sua estratégia e o plano de ação. O módulo 6, agora sim, é a hora da verdade. É da prospecção, é a hora da prospecção, é a hora do garimpo, é a hora da abordagem, é a hora da negociação, a hora do fechamento, a hora da quebra de objeções, das dificuldades, da tensão, da pressão. É o famoso e se. Se você pensar em tudo que pode dar errado antes de dar errado, dificilmente vai dar errado. Então, nesse módulo 6, a gente explica todo o timing da vendas, como você pode identificar cada etapa até chegar ao sucesso. E finalmente o módulo 7, que são as métricas, os parâmetros, as cobranças, todas as mensurações que você precisa ter. Vou dar um exemplo para vocês. Peguem um carro. Ele pode ter o motor mais potente que for, com o melhor piloto. Se ele não tiver sensores, o piloto não vai saber quando a gasolina vai acabar, se o pneu está murcho, se o óleo está faltando e vai fundir o motor, se a parte elétrica vai ter problema. Não importa, se o carro ele não tiver um painel para demonstrar como está a velocidade dele, por exemplo, você vai ser multado. Então você precisa de ferramentas que tragam para você os dados para que você tenha parâmetros, métricas e, consequentemente, controle. Para que você possa se cobrar ou cobrar das suas equipes ou até mesmo do mercado para ter comparações. Às vezes um cliente quer fazer leilão e comparar produto com produto que não tem comparação. Se você tiver métricas, parâmetros, você tem como quebrar objeções. Quando você não tem métricas e parâmetros, você não tem como quebrar objeções. Então no módulo 7 a gente explica detalhes sobre isso daí. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma pré-venda e eu vou fazer o convite para vocês. No link da bio do Instagram tem o número do telefone para que vocês podem entrar em contato direto. Olha só como não tem pegadinha. Muitas vezes, né, a gente fala, entre no link, aí vem aquela página gigantesca para você preencher um monte de coisa. Não, essa ainda não é uma venda. Essa é uma pré-venda. Quem está aqui hoje tem uma vantagem gigantesca.
Então você pode entrar em contato pelo link da minha bio ou pelo número do WhatsApp falando eu quero. Ali você vai verificar como essa oferta ela vai aparecer para você. E eu posso assegurar, olha só, o PEV, essa imersão, você vai receber as aulas gravadas, o livro com todos os dados e conteúdos, um guia prático de como desenvolver o teu planejamento estratégico, um infográfico que é o mapa do sucesso, um checklist com as etapas comerciais que você tem que seguir e mais 4 mentorias em salas VIPs onde você vai poder falar do seu segmento, apresentar seus medos, suas ideias e também um canal direto comigo. Isso daí é muito importante. Por quê? Só essas mentorias no mercado, quem é meu aluno sabe que elas custam muito caro quando elas são individuais. Em pequenos grupos elas também são altas, o pessoal sabe disso. Então é no mínimo por pessoa mais de R$ 1.700, R$ 2.200 para fazer 2 a 3 mentorias. Aqui vocês terão 4 mentorias em grupos pequenos onde você pode participar e entrar em contato direto comigo. Tá ok? E qual o preço disso daí? Simples. Quando lançar a venda desse produto, vai estar, eu até anotei, R$ 1.569. Nessa pré-venda, se você quiser adquirir agora, amanhã, esses dias, você vai pagar R$ 467 e vai poder parcelar, eu acho, em 10 vezes. Então, é muito simples. A pré-venda é hoje e até sábado. Então, divulguem, porque é um benefício fantástico para ter aulas, livros, guias, infográfico, mentoria, muita coisa bacana que vai transformar a sua visão profissional, a sua capacidade de desenvolver um planejamento estratégico e chegar a níveis nunca antes imaginados e principalmente se preparar para 2028, tá? Nós estamos em 2024, 2028 vai ser o grande ano da mudança de mercado. Quem não estiver preparado estará fora desse mercado ou estará lutando duramente para sobreviver. Esse guia, ele vai trazer benefícios muito grandes, essa imersão, vai trazer benefícios muito grandes se você for gestor, se você for um profissional da área de vendas, seja no varejo, no atacado, mas principalmente vendas consultivas. Quem é do agronegócio, então, e está começando, por exemplo, a carreira e está totalmente perdido em meio a essa loucura que é a comunicação e as pressões de mercado, olha, isso daqui é um pai, é um mentor ao seu lado o tempo inteiro. E aqueles que já têm experiência de mercado e também estão perdidos, não sabendo como enfrentar concorrentes tão poderosos e clientes cada dia mais poderosos, também você vai ter um mentor à sua mão. Eu espero poder ajudar. Essa foi a primeira live. Teremos mais, onde eu estarei divulgando. Essa semana é a semana da pré-venda. A partir desse momento, está aberto esse canal de vendas, que é o WhatsApp. Clica lá no meu link da bio do Instagram. Ou simplesmente mande um WhatsApp para mim, no número, ou no meu pessoal, quem já tem, ou no número do lançamento. E vocês terão esses benefícios. Aulas, livro, olha só, aulas, o livro, o e-book com tudo, o guia prático, o infográfico com o mapa do sucesso, um checklist que não existe no mercado, não existe em ChatGPT, em Google, em nada. É exclusivo baseado nesse estudo de 7 anos e ainda as 4 mentorias. E você ainda ganha de bônus para a pré-venda o teste sobre sua personalidade, sobre seu perfil, o teste Elite para identificar o teu estilo e perfil de liderança e um livro físico que é o Peraí, tô pensando, uma reflexão sobre nossos medos, ansiedades e indecisões. É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Acabei nem utilizando o Flipchart, que eu falo pra caramba. Enfim, façam parte disso. Utilizem esse diferencial. Adquiram esse produto porque vai ser o melhor produto que a tua vida profissional já pôde adquirir. É isso daí, gente. Um grande abraço. Clique no link da bio do meu Instagram
ou mande um oi lá pelo WhatsApp. Um grande abração para vocês. A gente tá junto e esses dias tem muito mais por aí. Valeu. Tchau, tchau.